Esse tema eu tiro de uma sentença do filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila. Ele diz o seguinte: a recusa de admirar é a marca da besta. Só que é o seguinte, no Brasil ninguém sabe o que é admirar. Porque no Brasil sempre que se admira um sujeito, ao você expressar admiração, você tem que expressar também alguma restrição, fazer alguma crítica. Para quê? Para você não incorrer, por sua vez, na crítica de idolatria. No Brasil basta você dizer, por exemplo, não, a obra do sujeito é perfeita, pronto, você caiu na idolatria. Então, a acusação de idolatria é jogada com a maior leviandade por pessoas invejosas que, por sua vez, não querem que outros admirem. O pessoal, então, não sabe que a admiração é essencialmente um ato de amor. E o ato de amor, o admirar significa olhar para. Quer dizer, se você admira algo, você está olhando para algo que merece ser visto, tá certo? E que de alguma maneira lhe faz bem, tá certo? Porém, a admiração não se completa só nisto. A admiração é um ato de amor. O que é um ato de amor? Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, quando o ser humano faz algo que transcende, vamos dizer, as possibilidades mais banais da espécie, você vê um sinal de alguma coisa mais elevada ali. Este sinal, naturalmente, ele virá cercado de imperfeições. Essas imperfeições fazem parte do legado. Tá certo? Então, aqui você recebe de uma geração passada uma série de elementos, de obras tal, que você admira. E também de exemplos pessoais que você admira. Essas pessoas que você admira estão com relação a você como um pai está com relação ao filho. Quer dizer, ele que está transmitindo o legado. Então você só vai compreender o que é admiração se você entender à luz do mandamento honrar pai e mãe. Tá certo? O que é você honrar o seu pai e a sua mãe? É você não criticá-los pelos defeitos deles, mas você arcar com esses defeitos como sendo deveres que eles legaram para você. Então, aqui, o que é um defeito? O defeito é aquilo que não foi feito, aquilo que não se completou. Então, tudo aquilo que seu pai, sua mãe deixaram de fazer, é você que tem que fazer. Então, eles lhe passaram algum legado e também passaram algumas tarefas. Tá certo? Então, vamos supor, seu pai era um bêbado que batia na sua mãe todo dia. Apesar disso, alguma coisa de bom ele fez, vamos dizer, se o pai não fez nada por você, ele te gerou. No mínimo esse trabalho ele teve. E sua mãe, se também não fez nada por você, no mínimo ela carregou você na barriga durante 9 meses. No mínimo 7. Então algo ela fez. Então, isso é a pior das mães, o pior dos pais, deu isso para você. Quer dizer, ele foi o canal através do qual você viu a vida. Então essa dívida você tem. O resto que eles não fizeram também é passado a você. De modo que você faça. Mas faça em nome deles. Isso quer dizer que cada um de nós vem ao mundo carregando um legado que você trouxe e também carregando uma dívida. A dívida que foi passada a você pelo seu pai, pela sua mãe. Então, em lugar de criticar, você tem que completar a obra deles para quê? Para limpar a imagem deles. Como você paga as dívidas do seu pai? Eu me lembro, quando meu pai morreu, de vez em quando chegava um cara lá, seu pai deixou aqui para pagar. Tal. Você paga, ué. Não é o certo? Pagou, então ficou limpo. Esta é uma noção que hoje em dia as pessoas já perderam, elas não têm essa ideia. E não têm ideia de que quando criticam seu pai e sua mãe, estão apenas cuspindo na própria cara. Porque a sua obrigação era exatamente fazer o que eles não fizeram para limpar a imagem deles. E isso não é do ponto de vista divino, é do simples ponto de vista histórico. Então isso quer dizer que as grandes obras do passado, elas também têm que ser admiradas assim. Quer dizer, você não vai somente tirar proveito delas. No Brasil é assim, o sujeito admira, então ele quer tirar o proveito daquilo, mas ao mesmo tempo ele quer negar a sua dívida de algum modo,
tá certo? Ou pelo menos quer reconhecê-las apenas da boca para fora, e não quer limpar as pequenas imperfeições que a obra deixou. Está entendendo? Limpar as pequenas imperfeições pode ser, por exemplo, alguma coisa relativa ao próprio conteúdo da obra. Outro autor dessa altitude expressa admiração invejosa, quer dizer, você reconhece a grandeza do cara, mas você não a ama. Você quer rebaixá-la de algum modo. Eu coloquei online 2 gravações que eu fiz essa semana a respeito precisamente deste fenômeno, vamos dizer, da admiração invejosa. Tá certo? E vocês não tenham a menor dúvida de que o Nicolás Gomes Dávila tem razão. E isso é realmente a marca da besta. Isso vamos dizer, é um impulso diabólico. Porque você está colocando dentro da admiração o elemento de ambiguidade corrosiva. Quer dizer, em vez de você tentar reduzir os aspectos negativos, tá certo? Que sempre haverá, tá certo? E encará-los de uma maneira, como é que se diz, mais que tolerante, de uma maneira generosa, ao contrário, você só está expressando admiração para poder demonstrar que de algum modo você é superior àquele sujeito, porque Shakespeare, afinal de contas, era uma pobre vítima da cultura do seu tempo, cheio de estereótipos na cabeça, ao passo que eu sou a mentalidade iluminada e estou livre de tudo isso. Machado de Assis é chamado de racista nas teses por não falar em raça nos livros dele. Ah, sim. O que, inclusive, não é verdade, porque aqui alguém, não sei se vocês ouviram, mas alguém aqui está lembrando que Machado de Assis é chamado de racista por não mencionar, em geral, o fenômeno de raça, mas, na verdade, ele menciona. Tá certo? Na verdade, se você pegar a obra inteira do Machado de Assis, que raramente a pessoa lê, hein, você vai ver que você tem uma documentação fabulosa sobre a estrutura social inteira do tempo. E ele não está, como é que se diz, amaciando as coisas para ninguém. Tá certo? Também é fato que no meio urbano onde ele vivia, os aspectos mais brutais da escravidão não apareciam. Houve, durante a Machado de Assis, o famoso caso da baronesa de Sincorá, uma nobre que foi parar na cadeia porque matou um escravo. Tá certo? Agora, o que os senhores de escravos estavam fazendo lá no interior de Pernambuco, ou no interior do Mato Grosso, bom, não chegava até a capital. A gente fica sabendo isso por causa de pesquisas posteriores. Então quer dizer que a imagem da escravidão no meio urbano era mais ou menos aquela que o Machado de Assis passa ali, né?